Pô, depois tira umas legais minhas assim, vai ficar legal. Destaca os óculos dele. Vamos focar na. Vamos lá, vamos lá. Ó, foca também que ele tá com uma orégano entre o dente do Ah, siso. isso, tomara que não. Senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas, que momento, Gu! Mais um dia, mais uma noite, mais uma tarde. Mais Beleza? um mês. Mais na um paz. mês, 6 de agosto. Boa Será? tarde. Onde estamos? Galera, queríamos dizer que neste dia, exatamente nesse momento que você está, se você está ouvindo esse episódio no dia que ele está estreando, que é o dia 6 de agosto, o TechSec não está no Brasil. Corra para os nossos histories. É Tem muita coisa isso aí. sendo gravada e Corre lá agora, a gente vai. Ó, Gu, vamos criar um compromisso aqui. A gente tá abrindo uma caixinha agora para vocês comentarem e falar o que vocês querem ver, o que a gente tá fazendo agora. Aí vocês colocam lá na caixinha. Isso aí. Gu, feliz? Feliz. Um grande momento do Grande TechSec. momento, né? O nosso convidado tem uma curiosidade dele. É a segunda vez que ele aparece nos nossos É canais. verdade. A primeira vez aqui na mesa do TechSec, mas a segunda vez que ele aparece nos nossos canais. Quando foi a primeira vez que ele apareceu num canal do TechSec? Se você acompanha pra valer, você vai sacar e vai colocar aqui nos comentários. Mas antes da gente falar dos nossos parceiros, Gu, tem umas curiosidades do mês de agosto. Isso. E aí eu vou trazer uma aqui de 1991, galera. A World Wide Web é disponibilizada para o público no dia 6 de agosto de 1991. Foi aí que a web foi aberta para o público, que é o formato que a gente conhece hoje. Vocês sabiam que a internet que a gente conhece hoje nasceu aí no dia 6 de agosto de 1991. Uma outra curiosidade legal, em agosto de 1981 houve o lançamento do IBM PC, que hoje é praticamente conhecido aí para as indústrias aí dos PCs, dessa arquitetura da IBM PC. E aí tem uma legal aqui que eu preciso falar sobre ela. Agosto é o período de grandes eventos, Defcon, Black Hat, etc e tal, que é reticências. Quem sabe? Boa. Galera, antes da gente falar do nosso convidado aqui, a gente vai começar agradecendo aos nossos apoiadores, certo, Gu? Vamos lá. E ela, a Pura Cyber Intelligence, é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Pura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Pura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! Há mais de 20 anos, a Netrix ajuda organizações do mundo inteiro a proteger dados, identidades e infraestrutura críticas, oferecendo soluções para governança de acesso, proteção de informações sensíveis, conformidade, detecção de ameaças e adoção segura de inteligência artificial. Quer fortalecer a estratégia de segurança da sua organização? Acesse o link na descrição deste episódio. Netrix, porque a segurança dos dados começa com identidade. Firewalls evolui, EDR evolui, ThreatTel evolui. Então por que comportamento humano ainda é tratado como comportamento anual? A Bifish apresenta a primeira plataforma brasileira dedicada à gestão de risco humano. Uma abordagem contínua que revela a exposição real, prioriza as fragilidades comportamentais e apoia decisões estratégicas. Valeu, Bifish! Se a gente fala de tecnologia, segurança e carreira, a gente fala de evolução. E evolução exige conhecimento e parceiros estratégicos. Por isso, a Logical IT está com a gente aqui no TechSec. A Logical IT é especializada em cibersegurança e atua sustentando de forma contínua a operação de segurança das empresas, conectando consultoria, serviços gerenciados, inteligência de ameaça, gestão de vulnerabilidades e IA para fortalecer a defesa. Uma atuação completa, conectada à realidade de cada negócio. Quer saber mais? Acesse o site que está na descrição aqui desse episódio. Em tempos de alta tecnologia, enfrentamos altos riscos. Sua empresa está protegida?
A Kimoshiro Cybersecurity oferece consultoria em cibersegurança, proteção de dados, compliance, treinamentos, perícia digital e planos contra incidentes cibernéticos. Com times de especialistas e um projeto personalizado, sua organização pode seguir uma trajetória de crescimento seguro. Kimoshiro Cybersecurity. Segurança que inspira confiança, proteção que transforma negócios. E para você, líder de empresa, para você, empresário, para você, microempresário, para você, líder que quer eternizar a sua marca, G2 brindes personalizados com uma gama gigante de várias opções. Chama o pessoal da G2, o link está aqui na descrição, dá uma olhada, chama eles, fala que viu no TechSec que a atenção pode ter certeza que vai ser imprescindível. Certo, Gu? Bora lá. Vamos para o nosso convidado. O nosso convidado, pessoal, que a gente tem o prazer de receber ele aqui no TechSec Podcast, tem mais de 25 anos de experiência em tecnologia da informação. Ao longo da sua carreira, ele construiu uma trajetória sólida atuando tanto na gestão quanto na área técnica, sempre buscando inovação e soluções que geravam valor nas organizações. Nos últimos anos, o nosso convidado tem direcionado a sua atuação para a área de cybersecurity, contribuindo para a construção de ambientes digitais mais seguros e mais resilientes. Além da sua ampla experiência técnica, é reconhecido pela capacidade de liderar equipes, compartilhar conhecimentos e alinhar a tecnologia aos objetivos estratégicos das instituições. Senhoras e senhores, juntem-se a mim, juntem-se ao Gus, juntem-se ao TechSec Podcast para receber ele, Fernando Amorim. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, gente. Prazer estar nessa mesa, né? Acho que a gente se tromba em alguns momentos, né? Mas acho que a felicidade é inarrável, né? A gente falar que compartilhar com grandes colegas que já passaram por aqui, né? Que acho que isso é o mais gostoso, né? De estar aqui e finalmente deu certo, né? Acho que a gente conseguiu compatibilizar, não a agenda, mas o momento, né? E nada é por acaso, né? E demorou, né? Demorou, mas assim, deu certo. Exato. E o bom, Fernandão, é o teu carinho sempre que você nos vê em eventos, você passa para conversar, você fala que é um assíduo ouvinte e telespectador do TechSec. Então, obrigado pela parceria, pelo carinho. Isso faz com que você seja também muito especial para nós. Não, que isso. E tamo junto. Acho que o mais importante é ver o trabalho majestoso que vocês estão criando, né? Não é somente um simples bate-papo, mas é uma história de vida, não só de profissionais, mas também de futuros profissionais, né? Então isso, para quem tiver oportunidade, recomendo aí todos aí, continue assistindo. Tem pessoas que passaram por essa mesa e ainda vão passar por essa mesa, que são pessoas incríveis aí. Eu tenho certeza que tem muito a agregar. Espero, de alguma forma, dar aquele upzinho, dar alguma forma de contribuir com um pouquinho disso aí. E também, só para aproveitando, mês de agosto, mês do meu aniversário também, pô. Aê, mais uma curiosidade. Então, pô, dia 18, dia 18. Tinha que ser esse mês. Exatamente. Por isso que eu falei, nada é por acaso. Exatamente. Uau, legal. Agora faz sentido. A gente tem uma medalhinha aqui, eu vou até... Não tinha combinado isso com o Gus, não. Tá. É uma medalhinha que eu vou pedir pra gente desenvolver uma medalhinha digital para as pessoas que são legais. E o Gus, certificado. exatamente. E você é esse cara, meu velho. Não, tamo junto, cara. De verdade, assim, você é um cara muito legal. É o prêmio Um Cara Legal. Exatamente, Gu. É tipo quase o troféu Joinha. Bom, Fernandão, antes de começar, temos presente pra você, a gente vai entregar depois, beleza? E aí, antes da gente entrar no nosso momento Fun Fact, no seu momento Fun Fact, na verdade, a gente vai fazer a nossa autodescrição, beleza? Então, eu sou o Josué, um homem preto, uso uma camisa cinza, na verdade, azul claro, com um desenho, uma imagem de uma pessoa com Black Power, e uso também um boné jeans, Gus. Bom, eu sou Gustavo Marques, um homem negro de cabelos pretos, hoje com óculos. No braço esquerdo, um relógio e uma camiseta azul marinho. Eu sou o Fernando, né? Amorim. Tenho um cabelo em tons de grayscales, né? Então está cada vez ficando mais branco. Estou de camiseta preta, uso uma pulseira de pedras para ajudar um pouquinho, né? Acho que nada como energia, né? Para ser positivo. E é isso. É isso, muito bom. E vamos para o momento Fun Fact com o nosso amigo Fernando Amorim. Vai lá, meu amigo. Recentemente eu tava num lugar onde eu descobri que existia um sommelier de azeite, meus amigos. Então, assim, cara, sommelier de azeite, você aprende algumas coisas, né? E aí veio, até compartilhei momentos antes da gente estar conversando, Bastidores. né? Bastidores, né? Se vocês já sabiam, né? Qual que é a diferença da azeitona preta da azeitona verde, né? E no final,
que vocês falaram pra mim? Que Eram diferentes. Eram diferentes. Diferentes. E eu descobri que não, eu já sabia, mas assim, só reforçando que não são. Na verdade, ela é cultivada, né, com em barris de vinho, para ela dar curtida, né? Então, no final, ela continua sendo a mesma azeitona, só que curtida de uma forma num barril para ficar com uma coloração diferente. Esse seu amigo é da onde? Do que você conheceu, do sommelier? Cara, eu conheci num evento e a gente tava conversando. Que nem, Interessante, né, velho? assim, a gente foi falando de comida, algo que também curto bastante também, então sempre é bom aprender, né? Então a gente não se limita somente ao conhecimento técnico ou conhecimento psicológico ou outras coisas. Tem que ir além, né? Acho que a gente tem que buscar sempre isso. Mas vamos lá, qual o melhor azeite pra cozinhar? Cara, Custo-benefício para a audiência TechSec. olha, os azeites que a gente vê abaixo de 50 foi deixado bem claro que não serve. Então, eu não vou falar marcas, até porque a gente não ganha nada com isso, nem eu. Sim, sim. Mas, assim, qualquer coisa acima de R$ 80 já tá dentro de uma categoria mais acessível aí de azeites que era mais aromatizados para você servir com salada, alguma coisa. Abaixo disso, e não tô falando marcas que a gente costuma ver nos restaurantes comuns, né? Então, normalmente a gente vê em alguns tipos de outros restaurantes, né? Interessante, né, cara? É. Se você quer dicas de azeite ou até de algum prato específico de culinária, encontre o Fernando Amorim em algum evento e peça pra ele, porque com certeza ele está, além de cyber, conectado com esses assuntos. Gu, vamos lá. Fernandão, você já bem conhece o TechSec Podcast, já assistiu aí vários episódios. Aqui, cara, a gente quer saber mais do ser humano que tá aí, Ok. ao invés do profissional. Essa é uma das perguntas iniciais que mais são destacadas pelas pessoas que assistem o TechSec. Exato. Nossa, eu gosto tanto, por exemplo, desse executivo, desse líder, desse diretor, e não sabia dessa história. Então eu quero que nesse momento você possa aproveitar e contar um pouco da tua história antes de acessar esse universo da tecnologia, de infraestrutura e da cibersegurança. Vamos lá, né? Antes de qualquer computador, switch, firewall, então eu tenho o quê? Eu sou um garoto, né, na época, né? Eu era um garoto da Moca, brincava muito, jogava muito bola, brincava na região do bairro da Moca, que é até o grande jargão na Oura, moro na Moca. Então a gente tem o Juventus, você tem o próprio Clube do Juventus, o próprio na Javariz, o próprio estádio, né? Então a gente acabou tendo esse contato, né? Na época até mesmo do próprio Clube do Juventus mesmo, quem mora na região sabe muito bem como é que é. E assim, como tudo começou, né? Sou filho de pais nordestinos, então, como sempre, muito lutadores, né? Eu acho que eles trouxeram uma garra muito forte inicial, né? Então, eu acho que qualquer imigrante que venha para São Paulo, ou qualquer pessoa que queira, que na época veio realmente para crescer. Então, meus pais foram a base sólida disso, né? A gente sempre teve uma convivência em casa muito baseada no amor, muito baseado, por mais simples que seja, em alguns momentos a gente sempre estruturou isso. Então, meu pai trabalhava muito, minha mãe do lar, mas também trabalhava muito, porque a gente não pode desmerecer jamais as nossas mães, por mais que na época, que era um padrão, né, na época, né, que E você é tinha... super exaustivo o trabalho em casa. Não, e você tem que cuidar, né, então, e infelizmente, né, ano passado, em setembro do ano passado, meu pai veio a falecer com 90 anos, né? Então é um momento hoje que tô aqui dedico também esse momento para ele também, porque eu sou o que eu sou hoje, como eu falei até nos bastidores para vocês, a gente é 50% cada um dos nossos pais, né? Qual o nome dele? Francisco. Então, o seu Francisco, então, conhecido como Jair, né? Então, ele trabalhou até uns 80 e poucos anos, porque ele gostava. Então, ele é uma pessoa que sempre foi muito ativa, com o jeitão dele, né? Mais de idade, mas sempre curtia muito, né? E gostava, né? Gostava não só de ter os momentos dele, mas amava muito a família, né? Tem um irmão, nesse meio tempo, um irmão mais novo, como qualquer relação de irmãos, quem tem irmão sabe que durante a infância Tom e Jerry, literalmente, em alguns momentos, mas a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo e a gente vai progredindo. Acho que isso é uma coisa que a gente vem exaltando, né? E hoje ele é um amigo meu, vamos falar assim, um parceiro. Então a gente vai passando tudo disso, né? E aí, tudo começou como começou, né? Então, assim,
vim dessa origem, então eu vim de uma forma simples, nunca tive acesso a tudo logo de cara, mas minha mãe e meu pai sempre tentaram buscar nisso. Então, vamos começar da época do Atari, né? Então, sempre gostei muito de videogame, então acho que uma das primeiras oportunidades foi contatos com tecnologia TV, além das TVs, né? Desde as TVs, cheguei a ver TV de tela preta, né? De preto e branco, né? Mas assim, acho que tecnologia começou muito com Atari, começou com XTzão, com os monitor fósforo verde. Então, eu cheguei não a ter, né? Mas assim, eu tinha vizinhos que tinham, então eu era aquela criança extremamente curiosa. Então, tive a oportunidade de ter contato com muita gente, graças a não só pessoas de vizinhos próximos, mas até primos mesmo que tinham videogames mais novos. Então, você acaba criando isso, né? Eu fui ter meu primeiro computador, um 386 DX, acho que é DX ainda, ou mais ou menos isso. Foi o primeiro computador que eu tive, então, com aqueles monitores da Samsung ThinkMaster de tubo. Então, Uhum. eu acho que aquilo foi o famoso quebrou o paradigma, né? Então, sempre gostei de brinquedos, então, como brinquedos no geral, queria entender os carrinhos, como que funcionava, então desmontava, muitas vezes não dava certo para montar de novo, mas acho que a curiosidade é o que levou o homem à lua, então, não que eu me incentivava. E a gente tinha TV, né? Então, a gente tinha aquela visão do mundo, de Volta para o Futuro, Star Wars, então tudo aquilo era muito aguçado, né? Então, para mim, aquilo forjou muito a minha curiosidade, tornou aquilo, poxa, crianças, né? A gente vê ET, coisas do tipo, né? Então, filmes que acabam te inspirando. Então, no final, quando você tem poucos recursos, o que que a gente acaba tendo? Algumas referências. Então, a TV traz muito isso, claro, não é bitolado. O videogame te traz isso. Então, eu brinco, falo até hoje, né? O videogame, para algumas épocas, trouxe pra gente a noção de localização. Uhum. Direita, esquerda, porque você tá entrando num jogo de primeira pessoa ou de terceira pessoa, você vai criando geolocalização, você vai se enturmando. Então, é meio que automático. Eu faço até uma analogia falando um pouco disso, né? Que é que nem quando você começa a dirigir. Você começa a dirigir, você olha pro câmbio na primeira vez que você vai trocando de marcha. E naturalmente, você troca de marcha sem perceber, porque você sabe quando o carro tá pedindo marcha. Mesma coisa para uma moto. Então, eu acho que a habilidade que a gente vem desenvolvendo é a base do treino, né? E aí, obviamente, né? Então a gente cresce, né? Vira adulto, vira responsável, né? Então a gente tem desafios diferentes, né? Nesse meio tempo, eu tive uma filha, chama Maria Eduarda. É uma criança maravilhosa, né? Que brilhante, por sinal. Mas, tá, esse intervalo de você ter uma filha foi entrando na fase adulta ou já adulto? Não, já adulto já. Legal. Mas da fase adulto até a fase de trabalho, né? Então eu entrei logo na faculdade também, assim, é que eu antecipei um pouquinho, mas a gente pode até falar um pouquinho, né? Então eu tive a fase infância, né? Onde eu vi o crescimento da tecnologia, contato com o computador, e eu descobri que lá, pô, é lá que eu quero mexer. Então, cara, tinha aquela revista CD-ROM, tinha outras coisas que você acabava Legal. entre amigos, na escola, no colégio, aí tinha aquelas feiras da escola. Cara, eu lembro que eu levei meu computador na feira da escola, legal. cara. Então, assim, era muito assim, eu sempre fui muito engajado, né, de buscar as coisas. Aí entrou a época da BBS, que já existia um pouquinho antes, mas já tinha o modem discado, então eu cheguei a ter contato, mas não propriamente com o meu computador, mas a gente vamos dizer assim, a gente começou eu e alguns colegas que hoje ainda continuam aí no mercado e estão aí, tem alguns que estão fora do país também, mas a gente teve um contato muito forte com isso, né? Então, de ter o princípio da internet, o princípio de ver as coisas acontecer, a explosão de softwares, os primeiros vírus. Então, assim, acho que o que eu vivenciei foi muito forte para formar o que eu sou hoje. Então, depois vi a faculdade. Então, as pessoas falam muito que a faculdade hoje, claro, são perfis diferentes, mas a gente vê que a faculdade foi uma base onde que você cria contato com coisas que você fala, puta, para que eu vou aprender isso? A gente não sabe por que que a gente aprende, mas hoje, depois de alguns anos, a gente descobre. Então, aquilo forma. E como muitas vezes eu tenho alguns colegas que são da área militar, né? Então, o quartel molda muita gente. Sim. Então, molda não somente porque. E eu vejo que a faculdade também molda, depende de como você leva elas. Ou no bar, que pode ser ter um equilíbrio, você não pode viver só no bar. Mas eu acho que você também ganha responsabilidade, você ganha colegas que hoje tá voando. Então, fiz faculdade na São Judas, que é na Moca também. Então, meu ecossistema sempre foi voltado para perto de casa, não por conta disso. Então, nunca tive intenção de querer passar numa USP, nada contra.
de novo, sempre falei, não, eu quero trabalhar, quero fazer. Então, eu comecei com engenharia, depois eu fui para a ciência da computação, mas assim, eu gosto muito da parte de ensino, então eu sempre gostei muito dessa facilidade, é tanto que eu tenho facilidade de me comunicar exatamente por causa dessa convivência, né? E Então, muita, viu, meu velho? Só um parênteses aqui. não, é que a gente acaba, não é vendendo o nosso mesmo, mas é uma coisa que é natural. Então, e claro, é treinável. Então, eu sei que eu cometo muitos erros, como qualquer um, mas a gente não só com a idade, mas eu acho que somente com o carinho do que você gosta de fazer. Não somente, como eu falei, compartilhar em falar uma receita, muitas vezes, mas o carinho que você tem é o reflexo, é uma ressonância, né? Então, o que a gente reflete muitas vezes para o outro é o que a gente pode receber de volta. Não quer dizer que a gente sempre vai tratar, né? E uma coisa que eu sempre falo, né? A gente aprende duas formas na vida, né? Na dor e no amor. Então, a carreira é muito disso, né? Viu? A Porque eu sou um vida. cara muito legal. É só É, testificando. sim. Mas é isso. E aí, só queria falar aí, Fica à vontade, meu amigo. falar da minha filha, né? Então, o que aconteceu? Passou um tempo, né? Casei, tive uma filha maravilhosa. Hoje tá com 11 anos, né? Em agosto, ela fez em julho agora, dia 20 de julho, ela fez 11 anos. É uma criança Parabéns, brilhante, mocinha. carinhosa, muito esperta. Ela quer dar eu não sei, essa geração veio com upgrade, né, cara? É meio maluquice. Mas, assim, quer tentar fazer um bypass, às vezes, com você. E aí, às vezes, você tenta descobrir que você fala, cara, ela tá tentando me enrolar, cara. Ela acha que ela vai conseguir. Mas a gente, às vezes, descobre que consegue, né? E, como eu falei, né? Na dor e no amor. Amor demais também é meio complicado, né? E nesse meio tempo, eu conheci minha namorada, a Maria, coincidentemente, né? Uma chama Maria Eduarda, então eu, o Fernando e as Marias, né? Então, minha namorada, que é uma pessoa incrível, parceira, hoje me apoia muito, tá sempre do meu lado nos momentos aí bons e ruins. Acho que isso é o mais legal, né? Então, onde a gente busca, isso é muito importante. Eu acho que a gente não pode, não que a gente não possa viver sozinho, mas se a gente faz o bem, alguma coisa bem vem pra gente também. Então, Retorna, né, meu velho? nada, não é, o universo sempre retorna, né? Então, pessoas como vocês, de novo, e quem tá gravando aqui no backstage também, né? Então, eu acho que isso acaba atraindo. Então, o mundo é muito isso, né? Então, pode acontecer de não dar certo, faz natural. A gente não, eu vejo muito uma analogia, parece que eu sou meio psicólogo, mas tô com a terapia em dia, tá? Então agradeço também a minha terapeuta Luciana, que deixa a minha terapia em dia toda vez em dia. Então, realmente recomendo. Quem não faz terapia, faça. Você vai descobrir coisas incríveis, mas teste bem a terapeuta, porque terapeuta não pode ser somente uma área onde que você vai ter que só falar os seus problemas. Você tem que também trazer para você e ver se aquilo ressignificar. Então, terapia é muito ressignificação. Então, isso traz maturidade, te traz espiritualidade, parece que não, mas traz também. Então, acho que eu sou muito conectado também a Deus por conta disso, porque a gente tem que olhar ao nosso redor, além do que a gente mesmo, porque a gente sempre vai tentar de alguma forma boicotar a gente. A terapia para mim foi muitas vezes tentar me boicotar, ou tentar transferir, que é natural o ser humano, a gente tentar transferir a culpa pro outro. E normalmente quando a gente tá falando de alguém é porque a gente tem aquele mesmo problema. Então a gente aprende também na terapia que isso é uma coisa. Eu queria pegar um gancho na sua palavra transferir. A gente tá vindo num momento que muitas pessoas que começaram em infraestrutura e migraram depois para áreas de cyber e etc e tal, mas infra foi um start. E você tá em infra desde sempre, porque é uma área que é necessária. A minha pergunta aqui é bem simples. Como que tá a infra? E Cara, mais do que isso, só para você complementar depois, como que tá a infra com a chegada da IA? Eu gosto dessa pergunta porque eu já vivi uma fase que infra era a estrela da tecnologia. Hoje parece que jogaram para escanteio, mas continua sendo muito importante. Não tem como É, não ter a infra, né? exato. vamos lá. Eu faço uma analogia, eu gosto de fazer analogia, né? A nuvem. O que é a nuvem no final, né? É um computador que não é seu. Tá em outro lugar. E é um ponto que não é um ponto flutuante, que não existe do nada. Então, eu falo hoje, eu vivi a gente pode falar que muitas vezes a gente viveu a era de ouro de tecnologia, que foi switches, conectores, quando eu falo isso de estrutura, data centers incríveis,
formatar servidor, escalation, configurar. Então, assim, storages. Então, assim, a gente viveu na década de 2000, a transformação 2000 como um todo, né? Que eu posso falar que foi o salto, né? Da estrutura, né? Que a gente convive. Mas essa estrutura tem uma base. Independente, porque aí pegando o gancho da infraestrutura, né? A infraestrutura te dá uma base muito grande. Você vê muitas pessoas hoje que não entendem como aquilo funciona. E não tá errado. Então, antes da gente chegar no lance da IA, não tá errado a pessoa achar. Só que aí vem aquela coisa que eu falei no começo, curiosidade. Então, não é um mau profissional aquela pessoa que não faz os porquês. Mas será que aquilo não vai dar um engajamento de conteúdo melhor para ele? Ele entender que, poxa, o que é uma VLAN? Você entendeu? Vou dar um exemplo besta. Por que uma rede não fala com outra? Então, eu tô falando de coisas básicas. E aí eu vou depois na parte do sistema operacional. Por que o sistema operacional é daquele jeito? A gente pode até brincar às vezes, né? Porque alguém pensou daquele jeito. Quando você tentar explicar toda a teoria para as pessoas que não querem aprender, uma vez eu fui obrigado a falar isso em um treinamento, porque Deus quis. Porque não, porque às vezes é tão difícil você explicar, não tecnicamente, pra uma pessoa que não tá disposta a entender e ela quer argumentar. Então, assim, em alguns momentos você fala, por que é desse jeito? Porque Deus quis, cara. Porque o que eu falar pra você, você vai tentar achar uma forma que não cabe. Então, existe muito que é a questão da base. Então, eu volto a falar que a infraestrutura é isso. E aí veio o IA. Graças a Deus. Estamos vivendo uma nova revolução. Então, a gente teve a parte on-premise, parte nuvem, que até por sinal, um dos primeiros produtos que foi para nuvem foi o quê? E-mail. Hoje é raro uma infraestrutura, uma empresa que mantém o seu e-mail on-premise. Depende muito do que. Então, assim, se a gente falar isso, e agora a parte de arquivos está indo cada vez mais para nuvem, então isso é fato, então é uma transformação. E é uma ponte que eu faço também, antes da gente chegar na IA. Eu falo dessa tranqueirazinha aqui, smartphone. As fotos estão aqui, certo? Mas também estão na nuvem. Sim. E aí que é o ponto, né? Então, quando a gente fala de nuvem, a gente tem que pensar, pô, você tem fotos aqui, como eu tenho fotos da minha filha, tenho foto de viagens, tenho fotos aqui. Cara, você tem um bem mais precioso. Você já tá confiando o seu dado pra nuvem, indiretamente. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, poxa, se é algo que é nosso, pessoal, que é totalmente, porque antigamente o que a gente fazia? Como o nosso colega que tira foto aqui, que tá aqui no backstage, até mesmo essas filmagens, tá no cartão de memória, tá salvo em algum lugar. O que a gente fazia logo em seguida? Corria, fazia um backup, colocava num HD externo, um pendrive. Então a gente vivenciou isso. Você perguntar, Fernando, você ainda tem HD externo? Tenho. Você Mas tem disquete? Tenho, cara. Fiz minha filha levar ano passado pra escola pra mostrar um disquete de 3,5. O de 5 e 1/4 eu tenho. Então, eu cheguei a mostrar, assim, pedi, então tinha até um disquete da Verbatim e da Maxwell. Que legal, velho. Não, a memória ainda funciona. Eu tô ficando os tons grayscales aqui, vai crescendo. É pânico na hora de cortar o cabelo, mas a gente vai ficando velho, a barba também já tá cada vez mais. Mas assim, eu vivi muito a época do disquete, de instalar um Windows até um DOS 3.11, Windows 95. Então eu vivi tudo aquela jornada de disquete, o Windows 98. Depois veio a era dos CDs, né? Que foi muito comum. A gente também teve a era dos Blu-rays, né? Que a gente, cara, que aí, vamos... Isso não vingou, o Blu-ray. Cara, depende, cara. Cara, Eu acho que assim, o que aconteceu? Eu acho que o Blu-ray não vingou pra indústria, quando eu falo, porque já tinha a questão do pendrive, do disco digital. Então isso sim. acabou não virando uma mídia necessária tão forte. Acho que pra indústria de filmes, pra indústria, rolou alguma coisa legal, tanto que eu tenho até hoje algumas séries em Blu-ray que eu falo, cara, isso aqui eu xodó, paguei. Não vou falar que eu paguei caro, porque assim, paguei na época o valor que custava e está lá guardado. Então, e você vê que a gente viveu a época de locadoras de vida VHS. Vou falar uma coisa muito clássica, né? A época dos videogames, que a gente ia lá, alugava a fita no final de semana do videogame para tentar zerar o videogame, o jogo Metronite, alguma coisa do tipo no final de semana, e você tinha que fazer aquilo. Então, eu acho que assim, a gente viveu tudo isso, a gente vive muita transformação. Então, como eu falei, pra gente seguir um roteiro, né? A gente viveu a parte on-premise, tá vivendo a parte de nuvem, que nem todo mundo foi para nuvem ou tá em modo híbrido, e agora a gente tá vivendo a era da IA, que começou em 2022. A gente tá em 2026. Então a gente tá 4 anos. Meu, o que a gente fez nesses 4 anos?
Só digitou prompt? Não sei. Então, é aí que entra a questão. Hoje, ao meu ver, né, a IA, ela não vai deixar de ser uma ferramenta. Ela continua sendo uma ferramenta. Para nós que temos um skill de pensadores, tenha certeza que se a gente souber pensar da forma correta, a gente vai conseguir tirar muito mais do que somente algumas ideias, alguns insights. Então, Sensacional. eu acho que isso é muito importante. Então, a gente tem que olhar no cenário como infraestrutura que ele pode apoiar. Então, a geração IA hoje, eu vejo que, não a geração IA, mas a geração da pergunta. Eu vou falar, até dar um exemplo, né? A Alexa hoje é uma ferramenta ótima dentro de casa, né? Mas ela ainda não é, claro que não chegou no Brasil, aqui tem a IA da Alexa, mas, cara, já funciona bem pra caramba. Pô, te lembra das coisas, te fala que tem compras da Amazon lá parada, tem, claro, não fazendo propaganda de novo da Alexa, mas é uma ferramenta. Então, hoje é muito mais fácil você perguntar. Antigamente a gente vivia a época do MP3 player e outras coisas, né? Hoje a gente vive o Spotify, outras Uhum. canais de streamings, né, no sentido, e até mesmo os filmes, né? Então, tudo isso foi uma jornada que a gente quer o quê? Rapidez. E É. a gente vive hoje também a rapidez também da IA também tem que ser mais assertiva possível. Então, hoje você vai comprar um produto que te entrega R$ 10 mais caro amanhã ou um produto que é R$ 10 mais barato que te entrega na segunda-feira. Você vai pensar. Então, hoje, além disso, você imagina grandes indústrias, claro, tenho colegas aí que podem explicar melhor do que eu. Vende isso. O que a Sim. gente vende hoje é a velocidade da resposta. A Agilidade. IA acaba sendo isso. E aí a gente começa a ficar mais tenso, né? Porque a gente vê que a gente não suporta mais computador lento, a gente não suporta a quem viveu computador de disco mecânico. A Interessante. gente não espera mais, né, velho? Muito legal o que você Eu falou. Então- vejo que, até trazendo uma analogia de algo não tão. Não puxando tanto para tecnologia, mas, por exemplo, você vai em determinado site para fazer uma compra e você já quer aquilo para hoje ou para o dia seguinte. Às vezes você até paga o frete para não esperar 3 dias, que tá ali, frete grátis daqui 3 dias, 5 dias. Você paga o valor do frete para receber no dia seguinte, Ah. justamente por essa agilidade que a gente tá Não, querendo. e até aquela questão de streaming por assinatura, né? Então você tem lá, agora entrou a onda das propagandas, né? Então você não quer parar o filme ou a série porque tá passando propaganda. Você vai pagar aquele a mais porque você É. quer continuar assistindo. Exato. Então é até mesmo quando a gente fala de música. Então, pô, você quer ouvir a música, você não quer ouvir propaganda. Mas é normal, é natural. A gente não vai falar de produto, mas até outras coisas. Então, assim, eu acho que é tudo uma questão de peso, né? Então, quanto aquilo realmente vai te trazer o conforto. E isso é bacana a gente conseguir colocar isso. Às vezes não quer dizer porque é gratuito atende. Então depende muito do negócio que você quer para você, o quanto você se respeita perante uma escolha que você faça. Então, se eu fiz uma escolha que o caminho que eu vou fazer é mais longo, cara, não adianta reclamar. Sim. Reclamar, você vai ter um monte de reclamação. Então, a gente vivenciou, né, essa questão da Copa do Mundo, né, que é a briga por quem grita o gol primeiro. Então, isso A é o maior exemplo. latência, né? A latência é muito importante. Então, isso é uma coisa bacana que a gente vivenciou agora na Copa do Mundo aí, né? Então, isso é uma coisa que a gente Com vem, o Brasil campeão. quem sabe, né? Já foi, pô. Já foi. Já pensou, cara? Né? Fernandão, eu gostei de um. Primeiro, assim, gostei da sua resposta porque você fez uma mini retrospectiva aí Legal, das desculpa. questões. Não, foi legal, pô. Porque Eu falo bastante, então eu gosto. Não, mas foi legal que você falou dos dispositivos e de fato agora tá tudo em nuvem. é, E você também falou dos fundamentos na sua fala. Recentemente eu estava tendo um papo com o meu time e eu tava falando, Gu, sobre o profissional Ctrl-C, Ctrl-V. O que é o profissional Ctrl-C, Ctrl-V? É um profissional que sabe resolver tarefa, mas não sabe resolver problema. Por que eu tô falando isso pra você? Com essa retrospectiva que você fez de infra, e aí as pessoas perdendo a base, sendo que infra, como o Gu falou e a gente comentou aqui, sempre foi a base de tudo. Como que você viu essa transformação e você tá vendo essa transformação dessa geração que tá deixando a base de lado? E aí eu vou voltar pro profissional Ctrl-C, Ctrl-V, Tá bom. que é um cara resolvedor de tarefa, mas não é um cara resolvedor de problema. Então, e acho que aí você pega o grande dilema, não só da geração, mas até dos que já são da nossa geração, que começou a ficar acomodados. Então, de novo, é aquela questão do reflexo, né? Um time que tá lá para fazer só o básico,
e é diferente do básico bem feito, para um time que realmente está engajado em não repetir. Tem uma frase do livro do Bill Gates que ele contratava, que isso é bacana, Fernando é cultura também às vezes, né? Mas vamos lá. Que ele falava assim que ele contratava pessoas preguiçosas. O que é a pessoa preguiçosa? Não vagabundo, vamos diferenciar isso aí. Pessoa preguiçosa, ela vai pegar uma tarefa, sabe que aquilo vai aparecer constantemente para ela e vai, de alguma forma, evoluir aquela tarefa de modo automatizado. Isso a gente está falando lá na década de 2000, no início, 90, 2000, que foi onde começou isso tudo. Então, hoje, infelizmente, a gente está delegando demais o pensamento. A gente está transferindo. Cara, quantos e-mails vocês já receberam algumas vezes que você sabe que não foi a pessoa, que você conhece a pessoa, que não foi ela que falou daquela forma. Mas eu vejo, pegando a evolução disso, e aí eu até vejo com um cenário bom. A IA veio, e aí com o engate da IA, e até mesmo pesquisa, falando que a IA, ela torna as pessoas mais inteligentes, se permitir. Então, a contextualização, até palavras bonitas, você vai trazendo jargões que antes, para você, não eram algo acessível. Como você aprende? Lendo. E isso é muito legal. Então, você aprende realmente conversando, dando esses insights, com pessoas que têm clareza e têm segurança no que está falando. Isso é uma coisa bacana. E aí, quando você lê algo que você jogou para IA, mesmo que seja de uma forma diferente, ou você desafiou a IA, você está aprendendo de alguma forma, mas desde que você se permita. Agora, o que tem gente que é o que você falou, é Ctrl+C, Ctrl+V, o cara não entendeu. Não teve a análise O que era, ainda ele pede ainda para IA, não entendi, me explique de outra forma. Não, de novo, é o que eu falo, gente. A gente está passando por transformações, não está errado. Assim, mas a conta vai vir uma hora, para tudo. Então, tem impactos, né, Fernando? Não tem impactos, mas assim, errado não tá. A questão é que uma hora vai vir a conta. Então, aquelas pessoas que... eu sou da época dos certificação mesmo. Cara, sentava a bunda, salinha com a câmera filmada, ficava lá no... Hoje você faz em casa. Muitos anos atrás já faz em casa. Eu sou da época que você ia lá nas empresas, né, de certificação. Eu também já fui instrutor também. Então, assim, sentava lá, passava o dia inteiro fazendo treinamento. Aí depois você estudava que nem louco. Antigamente, uma das primeiras certificações foi Novel que eu tirei. Nettor 311. Isso lá tinha 17 anos, não tinha nem 18 anos. 16 anos. Eu comecei minha carreira muito antes também nisso. Mas você tinha aquelas bíblias. Tanto Microsoft quanto Novell, Linux, LPI, né? Que é aquelas certificações. Você estudava os livros. E dali você tinha que ter os insights, por mais que você tinha o skill, seguia lá o cronograma que você tinha que aprender, que não sei o quê. Então, assim, você sentava lá e a sua prova de conhecimento era aquilo. Hoje, vou dar um exemplo idiota. Como é que eu faço para editar um vídeo usando o aplicativo tal? Você põe lá, tem vídeo no YouTube pronto. Então, graças a Deus também. Porque outro dia eu precisei abrir a porta do carro, eu precisava abrir a porta sem quebrar nenhuma trave, sem deixar de abrir nenhum parafuso. Então, acaba tendo os dois lados. Tem o lado bom. Tem a facilidade, né? Tem o acesso rápido, e não é só você, mas a experiência que o mundo vai te trazendo. E eu vingo muito essa palavra, compartilhar. Acho que é a base de tudo hoje. Se a gente tá aqui hoje é porque a gente tá compartilhando algo com alguém. Você falou um negócio que eu lembrei de uma situação que aconteceu exatamente hoje comigo. Tem um botão no meu carro, no teto, velho. E eu tinha visto isso uma vez, eu falei, pra que serve esse botão? É que Porsche é pegada diferente, né, cara? Não. Aí eu falei, pra que serve esse botão? Aí o desenho não dá pra entender. Aí eu... Tirou foto. Tirei uma foto e falei, esse botão serve pra quê? Aí tá a resposta. É muito legal, né? Antigamente você teria que pegar o manual, procurar lá. Primeiro era você achar o manual. Exato. Segundo é descobrir qual página que tava. Então, a resposta veio na hora. Esse botão serve pra isso, pra isso, pra isso, pra isso. Mas assim, eu tenho um case que até aconteceu comigo, cara, porque às vezes essa agilidade ela pode pregar peças. O que aconteceu? Eu tava criando uma aplicação no cloud, e aí rodei, ó, faz isso, faz aquilo e tal, e aí ele começou a debugar. Pá. Ficou top, cara. Teve um momento disso, e eu virei um profissional Ctrl+C, Ctrl+V nisso aí. Teve um momento que ele falou assim, cara, pra eu não gastar tanto token, pega só essa linha de código aqui, copia e cola direto no note da aplicação. Cara, eu nem li, eu falei, coloca você. Aí ele respondeu embaixo, cara, eu posso colocar, mas vai gastar muito mais token e você pode fazer algo muito simples, que é só copiar e colar lá. E aí eu parei, eu falei, putz, é mesmo, cara.
a gente acaba delegando coisas super simples, que a resposta tá ali, justamente pela nossa capacidade de conforto, sabe? Mas uma coisa que eu venho aprendendo há muitos anos aí, muitos anos não, né? Ele Vamos me falar. deu uma lição de Não dá. Interessante. Não, mas assim, o que é legal, até recomendo todo mundo, né? Até eu tava ouvindo com um amigo recentemente, ele falou pra a gente fazer a IA ser um pouquinho mais revoltada. Seja Sim. duro com você. Você tem que fazer a IA. Então, assim, até não vou falar o nome, mas assim, da pessoa, ele falou assim, cara, e a gente vai conversando sobre IA com outros players, outras players ou colegas como vocês, né? E a gente acaba aprendendo coisas e você fala assim, cara, olha, tem total sentido, né? Como é que. Porque a IA, ela vai querer facilitar, que nem ela falou, puta, falou de uma forma objetiva, mas bonitinha. Agora vamos pensar se ela falasse assim, duro com você. Falar assim, ó, não vou falar o português, mas você tá sendo burro, você vai gastar. Então ela fala de um jeito moderno. Então, o que é legal muitas vezes é você jogar o desafio pra IA de falar assim, você jogar no prompt, olha, Eu coloquei isso nas configurações, pra Então, ser crítica. então, tem que ser muito crítica e, acima de tudo, duro com você. Tem que ser duro, porque quando você tem muita moleza, é que nem aquela velha história, né? Eu vou fazer de novo eu e minhas analogias, gente. Vocês vão ficar bravos Isso é comigo. importante, é importante. Analogia que a gente mais gosta aqui, pô. Cara, eu sou muito daquela questão. Eu não tenho cachorro, mas eu vou fazer a analogia propriamente dito e até funciona com criança, né? Não porque eu tive somente porque eu tenho minha filha, mas você acaba se envolvendo, né? Tudo em excesso é ruim. Isso é fato na vida, esse tipo de coisa. Amor demais também é ruim. E aí entra a questão de como a gente aprende. Como eu falei no começo, a dor e no amor, né? Quando a gente briga com alguém, porque a gente precisava brigar, pode ser, não tô falando que nem tudo que a gente briga tá correto, mas quando a gente briga com alguém, se a gente passar por uma criança ou por um animal, que você acabou de brigar porque ele mijou no lugar errado, ou porque uma criança foi lá, quebrou alguma coisa, e 2 minutos depois você foi lá e fez um carinho, deu atenção, será que trouxe de verdade aquilo? É que nem quando um chefe pra você fala algo que você não teve o direito de resposta, vamos ser propriamente dito, você vai internalizar talvez muitas vezes um ódio, mas se você parar pra pensar, poxa, ele tá dando um feedback pra mim. E feedback, muitas vezes, claro que a gente tá olhando no mercado, né? É importante. Você vai ouvir isso desde um chefe até mesmo de um colega, ou até mesmo de um funcionário. Então a vida te proporciona feedback. Nós mesmos, posso dar um feedback pra vocês, pode dar pra mim, só vai depender muito do quê? Da maturidade, de como está meu estado emocional de Como receber eu vou aquilo. receber. Então a gente lembra, como vocês devem ter apanhado da mãe também. Então assim, a mãe é o ponto focal, né? Tipo, ela fez na dor e no amor, de todas as formas possíveis. Sim. E a gente aprendeu. A gente aprendeu muitas vezes chorando, muitas vezes reclamando, muitas vezes com carinho, que isso é importante. Então eu sou muito grato à minha mãe, reforço, mãe, te amo, e vejo que isso é importante. Então a gente saber dosar isso. Só que a gente aprende isso com o tempo. Não é com 17 anos, não é na adolescência. A gente vai aprender que quando a água bate na bunda, a gente acorda. Sim. Então a gente precisa muitas vezes ouvir uma crítica pra gente crescer. E isso é natural. Aí depende muitas vezes de como você quer pôr. Então nem sempre a pessoa que critica está certa, mas toda crítica tem que ter algum embasamento. Então às vezes você vai pegar pessoas que estão te criticando e muitas vezes você vai falar assim, poxa, tá me criticando, mas quem é ela para me criticar? Uhum. E a gente tem que pensar, poxa, é uma pessoa que talvez não tenha tanta informação, não sabe como eu pensei o porquê que eu cheguei naquela conclusão, e não tá errado, porque ainda muitas vezes, ou ela ou eu não tenho maturidade de compreender aquilo. E isso é o que traz a gente e forma o que a gente é hoje. Cara, o Fernando de hoje, de 2026, é um Fernando diferente de 2016, que é um Fernando diferente de 2006. Isso é muito bom, né, meu velho? E graças a Deus. E Exatamente. graças a Deus a gente se permite evoluir. É que nem de novo eu falo, né? Toda a evolução do ser humano chegou nos desafios. Nesses desafios. É de você se permitir. A IA só chegou o que é hoje, graças à humanidade, de querer desafiar algo que não conhecia. A gente não sabe. A gente tá falando de IA agora. Tech 7 2026. Daqui 10 anos, 2036. Não sei se vai ter o que vai ter. O que a gente vai estar discutindo realmente. Mas é legal a gente ter vivido a jornada da transformação desde a década antes da década de 2000 e até chegar hoje. Poxa, quanta base a gente aprendeu, quanta coisa a gente colocou nisso. E a nova geração tá pegando o carro mais simples? Sim.
Mas você concorda que os nossos pais também, que conseguiram passar de informação pra gente, foi o que eles sabiam. Exato. Então, nós, como geradores, né, de informação, muitas vezes, de compartilhamento, de tutores com liderança, a gente tem que ensinar. Só que a gente é da geração que, vem cá que você é bonitinho, eu vou pegar no braço e vou te ensinar a trabalhar. A gente não era dessa geração. A gente era dessa geração, entre aspas. Não que a pessoa pegava no braço. Não, você vai lá, se vira. Quantas vezes eu tive que pegar vamos falar em ambientes em implantação, em alguns momentos você nem sabia, você estava lendo o manual do negócio no meio do caminho. Porque você estava lá como você era um consultor. Então, Antes era o se vira, cara. Hoje eu já não vejo assim. Então, hoje tem esse desafio. E para mim, hoje, acho que o que mais marca hoje é realmente essa questão do você acolher. Só que é difícil. E muitas vezes, quando você quer respostas muito rápidas, às vezes você não consegue acolher a pessoa. E a gente tá lidando com o maior problema hoje, que é o estado emocional delas, né? Eu quero parar aí para até somar e complementar com uma pergunta. Você ficou durante boa parte da tua carreira atuando em áreas técnicas. Sim. Como que foi a transição para a gestão estratégica de pessoas para liderança? Isso já era algo que você desejava ou não? Surgiu a oportunidade, você precisou se formar, estudar para melhor se desenvolver nessa área? Eu vejo que tudo na vida é uma oportunidade. E é uma escolha. E você falar assim, para quem é técnico, quem gosta, quem foi super curioso, você falar assim, largar o teclado, largar o mouse, e você vê o outro fazendo, vou te falar que até hoje é desafiador para mim muitas vezes. Mas é importante, a gente tem que olhar que a gente pode fazer mais, muitas vezes fora, ou até em momentos como esse, compartilhando um vídeo, algo desse tipo, do que muitas vezes só sendo operador. Porque tem perfis que são somente o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, o cara da tela, o cara que coda. Então, acho que isso é uma lição que a gente vem aprendendo cada dia mais. Então, assim, você vai ter perfis que, como eu falo, liderança é treino também. Como tudo na vida é treino. Da mesma forma que eu fiz de dirigir, é treino, basta você querer. É que nem hoje, não sei quando foi a última vez que vocês andaram de bicicleta. Então, assim, quando eu peguei a bicicleta, foi mês passado, fazia tempo em bikezinha, ela tava toda suja, fui pegar. Cara, você não anda igual que você andava 2, 3 meses atrás. Como tudo na vida. É que mesma coisa do inglês, mesma coisa de qualquer outro idioma. Então, acho que a habilidade é a recorrência. É a mesma coisa. Eu comecei a treinar agora, não que eu tô no meu físico, mas eu estou treinando. Então, assim, é algo que você fala assim, mente e corpo. A mente tá bem, você consegue progredir mais. Então, isso é uma coisa que eu falo bastante. Mas focando, sair um pouco do negócio, mas focando nessa questão de largar, é um blend, né? É uma mistura, né? É uma mistura de você delegar. Então, a gente já tem subconscientemente que quando a gente delega algo, muitas vezes vai ser inferior do que a gente esperava. Isso é natural. Só que a gente tem que ser, como líderes, muitas vezes, entender que isso é um processo. Então, não é um problema de você explicar uma vez, 2 vezes. O problema é quando você tem que pegar no braço muitas vezes. E aí você tem que pensar, peraí, será que eu tenho um problema hoje de comunicação? Que hoje a gente vê que o maior problema que a gente tem nos times é comunicação. Ou eu tenho pessoas realmente tão... Porque ninguém vai estar muitas vezes na mesma vibe que você, na mesma estrutura, na mesma intenção que você. Então eu acho que isso é o mais importante. E isso é o que pega um pouco mais hoje, é o quanto você está disposto a ensinar. Como foi seu primeiro desligamento? Muito boa. Cara, o meu primeiro desligamento foi traumático, cara. Eu vou te falar que foi engraçado. Foi numa sala, a pessoa foi lá e falou: Olha, Fernando, a gente teve umas mudanças aqui e infelizmente você foi desligado. E não. Eu acho que talvez eu me expressei errado. Você desligando uma pessoa. Desculpa. Primeira vez que você desligou uma pessoa. Cara, eu vou te falar que pra mim desligar uma pessoa foi bem complicado. Mas assim, Mais dolorido talvez do que ser desligado? eu acho que tem uma mistura dos dois. Eu acho que assim, eu não sei, talvez alguém tenha prazer em desligar alguém, mas eu acho que você desligar alguém tem uma mistura também de... Você sente um pouco da sua falta de tentativa. Eu sou uma pessoa que eu falo muito pro time. Eu tenho um time também de Service Desk, Field. Eu acho que também que faz parte, né, de uma das partes de onde eu trabalho hoje, que a gente dá oportunidade. Só que quantas vezes não? É 1, 2, 3, 4? Não é eterno. A vida, infelizmente, ela é dura com a gente.
É como eu falei, de uma criança, como eu falei. Então a gente também tem que ser duro também com a realidade, também nisso. Para você desligar alguém, você tem que ter primeiramente um motivo. E é uma coisa que eu vejo que isso não pode ser emocional. Você pode trazer pro lado pessoal, emocional, mas você tem que entender. Você está desligando porque a pessoa ela está atrapalhando o time, ela está sendo menos produtiva, ou porque faltou? Ou porque é uma mudança de gestão. Às vezes muitas vezes é uma mudança de gestão. No meu caso, quando eu fui desligado, teve uma mudança. Precisava de um outro perfil para tocar outras necessidades. Natural, a vida é assim. Quantos colegas a gente teve em 2026 aí que teve mudanças aí de carreira, porque é mudança estratégica. Mas, para mim, hoje, eu acho que o time que eu tenho hoje, eu evito, eu tento conversar, a gente tenta expandir. E assim, eu tenho, para mim, como isso. Estudem. Eu sempre falei isso. Cara, se você tem um currículo bom, cara, coloca nas plataformas certas que alguém vai te chamar. Você não tá feliz, e acho que a gente também tem que ter motivação, a gente tem que entender também aonde a gente tá. E eu prometo que vai ser uma das poucas analogias que eu vou falar. Cara, faz muita analogia, fica à vontade. Eu falo muito que isso aprendi, mas eu vou trazer isso com uma forma. Imagina um tripé. Tripé, base de qualquer coisa. 1/3 da responsabilidade é do seu chefe. Seu chefe direto. Não tô falando do CEO, do seu chefe direto. Por que é do seu chefe direto? Ele delega as coisas que você tem que fazer, você faz as coisas que você tem que fazer, você tá dentro do que foi combinado, algumas coisas. O outro 1/3 é o ambiente onde você tá. Você tem cadeira pra sentar? Você tem férias? Você tem horário de almoço? Você tem alguma... você recebe no dia conforme combinado? Você recebe o salário conforme combinado? Não o que você acha que tem que merecer. Você tem um ambiente que você é agradável para colocar? E aí o outro famoso 1/3. O último 1/3. Que é nós. Que é a gente. É você. Você entendeu? Então nenhum tripé fica. Você pode ter o melhor chefe do mundo, mas um ambiente de trabalho péssimo. O tripé cai. Você pode ter o melhor ambiente de trabalho, mas o seu chefe, ele não é uma pessoa que atenda às suas expectativas como liderança. O tripé cai. Agora, você pode ter o melhor ambiente do mundo de trabalho, o melhor chefe do mundo, e você não tá motivado. Cara, muito legal isso. Então, assim... Coquinha na geladeira, velho. Exatamente. E isso também vale pra mim, particularmente, vale pra vida pessoal. Sabe por quê? Porque você pode ter a melhor parceira, o melhor amigo, vamos colocar nesse ambiente, pai, mãe, não sei o quê. Você pode morar na melhor casa ou ter uma casa muito boa, e você tem você. Então, não adianta você ter a melhor parceira, ter a melhor casa do mundo, sendo que você não tá querendo aquilo. Você pode ter uma pessoa ruim ao seu lado, amigo, família, esposa, namorada. Você pode ter a melhor casa do mundo e você tá lá. Cai. Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio. E isso é onde que a gente percebe. Então, a natureza é isso. Desculpa colocar, mas eu acredito que isso traz uma... Mas isso é muito importante pra gente entender e pra audiência também entender, Fernandão. Show de bola. Eu queria até fazer um recorte nessa vamos chamar que a gente tá falando aqui no momento de liderança, que você tá trazendo alguns pontos aqui que o Gu trouxe do desligamento, você falando do dia a dia e tal. Mas eu queria fazer um recorte voltando um pouquinho na hora que o Gu falou sobre colocar guarda-reios no prompt dele, pra falando assim, cara, seja crítico comigo, gostei disso, não tinha pensado nessa forma. E você falou nesse mesmo momento aqui, você falou sobre o feedback. E você falou de analogia, eu vou colocar uma analogia Boa. aqui na mesa. Adoro aprender. Não, na verdade não é uma analogia, mas é uma comparação. Lá no filme da Branca de Neve, a bruxa, entre aspas, ela vira pro espelho e fala: espelho, espelho meu, existe alguém nesse reino que é mais bela do que eu? O que ela tá fazendo naquele momento? Tá pedindo feedback. Só que ela espera uma resposta afirmativa. Quando o espelho dá uma resposta que não é o que ela esperava, ela fala, ela fica possessa. Não faz sentido e vamos buscar, enfim. Por que eu tô trazendo isso daqui, Fernandão? Existe no nosso mercado, colegas, pessoas, enfim, nos times, pessoas que elas pedem o feedback, mas elas esperam ouvir aquilo que ela quer ouvir. Perfeito.
Perfeito. Como que você lida com esse tipo de situação? Você é um cara tão legal. Não é legal a Daqui a palavra. pouco eu vou acreditar. Não, mas eu tô brincando aqui sobre legal, mas assim, eu sei que você é um líder, você tem a sua sensatez, mas como que você lida com essa situação? E aí, aqui, eu penso que assim, tem outros líderes que estão te ouvindo e tem pessoas que querem ouvir para falar assim, pô, eu preciso ter maturidade na hora de ouvir aquilo que eu não espero, saca? Po- Pode somar essa pergunta do Josu. Grava ela. Temos uma nova geração, que pode ser que essa nova geração, ao ouvir um feedback negativo, reaja de uma maneira muito emocional. Queira sair da empresa no próximo mês, já começa a entrar no LinkedIn, se candidatar em várias posições. Só para você responder isso também. Bacana. Olha, eu vou te falar que é difícil. Acho que para qualquer um. A gente automaticamente, como eu falei, né? A gente se nega a ouvir algo que a gente não gostaria de ouvir. A gente espera, que aí é a questão como é que fala? Não é do emocional, mas sempre quando a gente tá em reunião com alguém, ou com algum líder, ou até mesmo com uma pessoa, você quer ouvir coisas boas, que é o que a gente Validação. é tipo a validação. Você quer concretizar algo. Poxa, você fala que a pessoa é bacana o tempo todo, que nem você falou. Pô, o cara bacana, o cara legal, que não sei o quê. Quando eu ouvir de você, pô, você não é um cara legal, vai dar aquela travada. Pô, peraí, mas até agora o cara me elogiou e agora do nada vem numa reunião e me fala. Então, eu pego muito disso e eu falo assim, eu tô em formação de liderança constantemente. Não é fácil. A gente tem perfis de pessoas diferentes. Então, tem pessoas que não é só nós, né? Até amigos mesmo, pra gente conseguir dar um feedback muitas vezes pra um amigo. Você fala, pô, cara, você tá tendo uma atitude não tão bacana, ou você teve uma atitude com um colega nosso não tão bacana. E quando a gente internaliza pro nosso time, a gente também tem que lidar com sentimentos, com frustrações, que é o pior. Acho que a frustração é a pior. É a frustração de saber que alguém foi promovido, é a frustração de saber que. Então, assim, a gente, como líder, a gente deixa de fazer. Porque é muito bom, cara, ser mandado. Cara, eu adoro ser mandado muitas vezes de fazer algumas coisas. Faça tal coisa, eu vou lá e executo. Meu chefe lá manda, eu vou lá, executo, faço, tento fazer o meu melhor. É muito bom você ser executor. E muitas vezes criador. Agora, quando você tem que liderar com emoção, eu vou falar que muitas vezes eu perco. Você tá vendo um Fernando super calmo, tem muitas vezes, mas eu perco muitas vezes a paciência, exatamente porque eu me frustro de ver pessoas com potenciais incríveis cometendo erros no qual você fala, cara, como é que ele não pensou nisso? De novo, ele não é igual a mim, ninguém vai ser igual a mim. É o que eu sempre falo. O posto do Fernando é totalmente substituível, mas o Fernando é insubstituível, a pessoa Fernando é insubstituível. Só que a pessoa pode vir uma pessoa muito melhor do que eu, tecnicamente, muito melhor de palavras, de novo. Mas o Fernando, naquele momento, era insubstituível. Então, eu vejo que a gente também tem um laço que a gente também tem que entender o nosso redor. Ser chefe, diferente de líder, é muito fácil. A gente pode ver, a gente tem alguns colegas, e eu tenho outros colegas que são CIOs, outros tipos nesse mercado, que eles são gestores de contrato. É muito fácil você fazer, não estou falando que é fácil, mas é fácil você ter um problema, você resolver com um contrato debaixo do braço. Então, se eu tenho um problema com um profissional prestador de serviço, eu estou delegando. Claro, quando a gente terceiriza, ou quando a gente terceiriza o problema para alguém, você fala assim, manda embora, tá dando problema, manda embora. É fácil você resolver o problema. Posso trocar. Então, quando a gente é líder, a gente tem que pensar no papel. Quanto aquilo realmente está impactando? O quanto aquilo também é verdade, que a gente tem que entender que quando a gente delega demais de novo, a gente está também assumindo um pouco da responsabilidade de para quem você delegou aquela ação. Então você vai acreditar naquilo, como eu falo pro meu time, eu falo assim, só não mintam para mim. É a única coisa que eu peço para eles. Deu problema, fala. Apaguei um negócio, fiz uma cagada absurda. Não tenta, porque no bit e no byte a gente vai discutir, se precisar. O log não mente. O log não mente, exato. Bem lembrado, o log, a ação, e muitas vezes até a câmera não mente, né? Então, eu acho que é muito importante a gente falar muitas vezes, saber, muitas vezes você não sabe com quem você tá falando. Quem é Josué? Quem é o Gus? Você entendeu? Sabe do dia a dia, mas como é que ele é profissionalmente? Então, muitas vezes, quando a gente tem colegas que a gente acaba colocando para nosso time, ou muitas vezes a gente vai trabalhar, cara, a gente descobre que a pessoa é muito diferente do nosso dia a dia. Infelizmente e felizmente, muitas vezes, a gente é obrigado a vestir máscaras. E não são máscaras porque a gente quer, porque a posição pede. Uma posição de liderança, muitas vezes, não é aquele cara que
almoça com você todo dia, que vai manter todo dia. Então isso é muito importante. Então, saber dividir bem. E aí agora vem a geração que o nosso amigo Gus comentou. Emocionalmente eles vêm com algumas coisas bem complicadas. Não são todos, mas eu acho que a gente também tem que saber lidar com a com a frustração. Eu acho que o maior problema que vem acontecendo agora é aquela insatisfação. Quer as coisas muito imediatismo. É que nem a gente mesmo falou. Um computador lento pra gente já não serve mais, porque a gente é altamente produtivo. Quando a gente acostuma com algo bom, a gente não quer voltar mais atrás. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter essa visão e a gente trazer isso. Então, essa geração, o maior é que eu falo, cara, a gente tem que se adaptar. Sim. Porque a minha filha é dessa geração e não sei como é que ela vai ser trabalhando. Então, não é que a gente vai conseguir moldar os nossos filhos. É que nem eu penso muito, você pode ser o melhor pai do mundo. A gente tem exemplos de pessoas incríveis. Você pode ser o melhor gestor do mundo. A decisão não é nossa. A gente só passa o conhecimento. E no final é isso. Muito bom. Fernando, eu vou tentar. É que vocês são bem mais velhos que eu sou novo, pessoal. Mas Muito no fanfarrão, Cara, me passado, chamou de velho, cara. no Caramba. passado, o que a gente via na escola? História grega, romana, egípcia, africana e etc. Agora, os nossos filhos, os mais novos, eles têm algo talvez mais presente nos livros de história, que foi a nossa pandemia. Nós passamos por uma pandemia. Como foi para um profissional de segurança, um profissional de tecnologia, passar por esse processo? E aí um plus, tendo antes o WannaCry. Vamos lá, gente. Então, eu acho que a gente tem uma vivência na área hospitalar, que é onde eu tô recentemente, né, alguns anos também. A gente viveu grandes transformações. Eu acho que o WannaCry foi o famoso abridor de portas. Olha, existe um departamento de segurança de tecnologia, Sim. porque até então muitas empresas tinham, mas ninguém sabia o que esse departamento fazia. Conhecia, né? Esse cara, não, os cara do não. É. Você entendeu? Xerifes, né? Então, assim, era o cara do não, é o cara do patch. Então, a gente descobriu muito disso. Então, eu acho que a gente falando em 2017 primeiro, depois pra gente chegar em 2020, vou tentar chegar na mesma linha do tempo. Eu acho que o WannaCry, pra mim, foi um desafio no hospital, foi a gente descobrir que realmente, não só grandes hospitais, grandes empresas, grandes indústrias e principalmente grandes órgãos nacionais e mundial, foi o derradeiro de, existe um negócio chamado ransomware. E agora? E agora? Então, assim, no hospital, a gente passou, graças a Deus, não, mas assim, graças a todo o acompanhamento, aquela questão de, não é porque é uma instituição que a gente, é o que eu falo, é um conjunto de profissionais. Então, eu acho que isso é aquela coisa da delegação. Quando você tem, hoje, pensando em, como eu falei anteriormente, pessoas que gerenciam contratos, mas que tem muito mais multas, muito mais coisa, e o cara não tá próximo, quando você delega demais, não, de novo, não é ruim delegar demais, mas se você não conseguir criar um indicador daquilo, é péssimo. Então eu acho que o que eu aprendi muito, muitos anos de vivência, foi o quê? Todo indicador tem um propósito. Então, foi a mesma coisa do WannaCry. O WannaCry, a Microsoft lançava, pra que atualizar o Windows? Cara, eu falei aquela hora porque Deus quis, não, porque alguém pensou, mas teoricamente pro cara que vai executar muitas vezes na mão, porque Deus quis, só faz. Então, assim, eu acho que a gente sabe que muitos equipamentos legados, especialmente os legados, eles não eram recomendados atualizar. E na área da saúde não é muito diferente. E vou ser bem franco com você. Felizmente no hospital a gente não teve agravos disso. Um ou outro indisponibilidade pontual de alguns equipamentos, porque realmente não era recomendado a atualização do sistema operacional. Então, por exemplo, um equipamento eletromédico hoje, que é os equipamentos que fazem não só coleta de exame, faz exames ou faz algum trabalho, ele vem com, vamos dizer assim, um by the book. O engenheiro clínico ou o engenheiro técnico daquilo lá, ele vai com aquela imagenzinha e aplica no equipamento. Acabou. Não tem atualização, não tem nada. Então, existe muito disso. Então, a função do cara é o quê? Botar o equipamento como qualquer coisa na vida. A gente tem outros colegas que até passou aqui da área de saúde também, mas assim, qual que é o objetivo? O objetivo é fazer o equipamento funcionar. Então, aquela imagem de algum lugar ou da própria fábrica é o que funciona, porque foi testado de alguma forma. Agora, se você atualizar a última versão,
Eu não posso garantir. Então existe muito disso. Então o WannaCry, na minha visão, foi o famoso desmascarar os problemas e reimplantar coisas que no qual não falei que ia ter problema, por que você não homologou? Não é que a gente gosta de apontar o dedo, mas foi o momento de a gente apontar e ressignificar muita coisa. Você acha que foi a virada de chave? Eu acho que na área de segurança, você vê que o ápice em 2017 de profissionais de segurança começou ali. Eu posso falar porque assim, eu era muito mais infra do que segurança. Porque eu entendia que a atualização de patch era infraestrutura. Você entendeu? Por mais que a gente olhar com o olhar assim, vamos trabalhar com o menos permissível possível. Já era segurança. Eu até falo muito disso, que rede é rede, storage é storage, switch, vamos falar assim, rede quando eu falo switches, né? Há mais de 30 anos é a mesma coisa. O que não mudou disso? O que mudou disso? Foi a segurança. Todos os produtos, por que alguém fez um firmware? Por que alguém fez... Porque tinha um buraco de segurança. Então aquilo, a gente, de novo, volta àquela do que eu falei, filmes. Quantos filmes a gente assistiu que o cara hackeava um monte de coisa? Pô, que da hora aquilo, cara. Porra, como é que faz aquilo? Então assim, aquilo foi abrindo oportunidades. Então, de novo, o WannaCry demonstrou pro mundo que é possível você parar aeroportos, Sim. serviços públicos, indústrias, no geral. E foi um efeito cascata. Pô, por que aquele dispositivo tinha que navegar na internet? Mas você vê que o WannaCry ele não dependia somente da internet. Passava a ter um cara do lado para ser replicado. Então, assim, é complicado, mas ao mesmo tempo, assim, são coisas que vêm passando. Porque o sistema operacional, se fosse um outro, não aconteceria. Uma hora ia acontecer. Então, o WannaCry acho que foi a abertura de portas disso. E agora a gente vem falar do que a gente vivenciou. Então, minha filha vivenciou uma pandemia, então pode falar que ela não viu Copa do Mundo para ser do campeão. Talvez sim, talvez não, a gente não sabe ainda. Viu. Viu sim. Então, nesse ponto, mas enfim, essa parte a gente pode passar para frente, né? Enfim, mas a pandemia foi um choque. E foi a segunda onda, de novo, onde chegou a tecnologia. Lembra que a gente falou da transição? On-premise, nuvem, e agora IA. Uhum. O que aconteceu nesse meio tempo? A nuvem. Então, em 2020, o que aconteceu? Uma coisa que parou o mundo. Preocupou o mundo. Pessoas morrendo. E, principalmente, o que fazer. E você de no setor da saúde, cara. Então, assim, foi um baque. O pior não é isso, é a incerteza. É a incerteza. Então, a nuvem cresceu muito na pandemia, porque as pessoas não estavam preparadas. Data centers não estavam preparados. Ninguém estava colocando a portinha para fora. Então, assim, eu acho que essa evolução da segurança, de infraestrutura, por isso que eu falei que essa jornada 2020, entre 2017, 2020 até 2022, foi onde os profissionais que tiveram oportunidade de se especializar, de se tornar melhor, não estou falando que eu agora não possa, mas tem que aprender com o passado. Então a gente aprende com os erros, aprende também com isso. Então foi uma jornada e saí correndo. Então era sem imediatismo. No hospital a gente trabalhou, como até hoje a gente atua presencialmente. Durante a pandemia? Durante a pandemia. Muitos hospitais, porque lá é um hospital diferente, então, não porque é diferente, mas porque vamos dizer assim, a estrutura era todo on-premise. Então a gente não tinha data center fora e o prédio onde a gente fica junto com os negócios, só mudou a rotina. Então a gente realmente viveu momentos assim de saber o que aconteceu. Tive colegas que pediu demissão dentro do meu time. Caraca, cara. Porque o cara tinha idosos dentro de casa, tinha pessoas, e são escolhas, como de novo. Era um risco. Não, mas porque ele é muito duvidoso, né? Então, assim. Era uma questão não é indecisão, cara, mas de incerteza, né? A incerteza. E aí a incerteza gera insegurança, que gera medo, gera pânico. Então, o que a gente estava na linha de frente, propriamente dito, de novo, não é a gente na linha de frente, mas a gente é uma estrutura. Eu até brinco que aquela estrutura, não é a analogia do tripé, mas é quase semelhante. Mas vamos lá. Infraestrutura. Eu falo muito disso. Infraestrutura é o quê? É os ossos, pegando um pouco, já que a gente fala da medicina, né? Falar um pouco da estrutura fisiológica. É os ossos e o coração. O que é serviços, né? Vamos falar propriamente do que é o meu time que cuida. Então, eu cuido de infraestrutura, serviços e cibersegurança. Lá dentro que tá todo mundo se conversando lá dentro. Então, o que são os serviços? São os músculos, são os sentimentos do que tá acontecendo. E a cibersegurança
por incrível que pareça, sabe o que que é? Sistema imunológico. Sim. Então, se a gente fosse fazer, eu fiz essa analogia, de novo, brincando com a analogia, mas é isso. Então, hoje, o meu time, os meus times, né, trabalham para essa engrenagem funcionar. E isso foi necessário na pandemia, essa comunicação. Por quê? A gente não poderia liberar tudo. Também tinha que ter seguro, tinha que ter segurança. A gente também tinha que pensar da conectividade. Então, por exemplo, e caso que aconteceu, do nada, pacientes internados com câncer que não podia ter receber visitas. Qual que era o meio de comunicação? Via ferramentas de telecomunicações. A gente fala de WhatsApp, mas era às vezes os Teams, às vezes era o Zoom. Então, a gente tinha Google Meet. Então, a gente dependia muito Da infra. não só da infra, mas de como a gente vai conduzir. Porque não é do nada, vou criar uma plataforma de telemedicina em 10 minutos e tá lá. Sim. Com IA hoje, talvez seria rápido. Mas a gente tá falando em 2020, no começo da pandemia. Lá em março. Mas vocês, de certa forma, tinha que deixar Adequar, a porque disponibilidade disso, né? Funcional. isso, mas assim, tinha que se adequar com a realidade. Por quê? A gente tá falando, hoje a gente tem smartphones mais rápidos, mas naquela época, não que a gente tá falando de muito tempo atrás. Cara, é paciente simples. Sim. Não, você não vai dar, nossa, instala o aplicativo X. Não, o que que você tem? Entendeu? Vamos falar o português, claro. É O que verdade. que você tem? Você tem que prover a comunicação. Eu lembro, e até só saindo um pouquinho desse mundo, eu lembro que teve uma vez que tinha um paciente em estado terminal no hospital que eles eram evangélicos, ia ter um culto, se eu não me engano, alguma coisa disso. Você acha que eu sou o cara que vai falar não pro cara assistir o culto da igreja dele? Cara, se eu tivesse que dar meu celular pra fazer, eu ia fazer. É. Então, assim, eu acho que a gente também tem que ter lado humanizado, não somente dos pacientes, mas dos colaboradores. Como eu falei, são engrenagens. Então, infraestrutura, serviço, cibersegurança. Então, a gente era o sistema imunológico, os músculos que movimentava lá dentro, porque os colaboradores precisavam do nosso apoio para as coisas funcionar. Então, desde um prontuário tá funcionando, desde uma impressora tá funcionando. Então, assim, tinha o meu time de e infraestrutura, disponibilidade. Então, isso é algo que eu vejo que a gente fala que é o by design. Não, tem que ser algo natural, mas a gente tem que ter essa noção. Então, isso é muito importante. Então, eu vejo que a evolução que a gente teve, infelizmente a gente perdeu muitas pessoas, a gente viu muitas coisas tristes, a gente não tá aqui para falar disso, mas a gente viu que muitas pessoas ressignificaram o que que é trabalhar nisso. Então, como pessoa, ser humano, o Fernando cresceu muito, aprendeu muito com profissionais que deram a vida para entender, começaram a aparecer as vacinas, começaram a aparecer fio de esperança e foi reduzindo. Então, eu vejo que, assim, existem profissionais que, cara, admiro demais. Tem pessoas que realmente não comportava a pressão, então é difícil, para quem é líder, é difícil você lidar com algumas coisas. Graças a Deus não teve nenhum momento falar assim, não, vocês vão ter que fazer, ponto e acabou. Paramentava. Sim. Então, realmente era difícil. É chegar em casa, todo dia, literalmente tirar a roupa 100% na porta de casa, moro em casa, e literalmente pegar a roupa, colocava num saco e jogava na lavanderia pra lavar todo dia. Não entrava com sapato, já não tinha costume de entrar com sapato de casa. Então, pior ainda com a roupa. E já subia pra tomar banho direto. Por quê? Porque eu tinha medo. Medo de trazer algo pra alguém. Então, isso é uma coisa pesada. Se você parar pra refletir, não é gostoso. Não é você fazer algo que você ama, sim. Fazer algo que você faz parte de algo que você ama. É muito importante. Agora, você não quer trazer algo que você ama, que é, acima de tudo, é a sua família. Sim. Então, assim, meus pais, eu lembro que eu fazia compra pra eles e deixava na porta. Cara, só faz ideia que eu não podia. Meu pai, mais de 80 anos, podia abraçar ele. Sim. Cara, pior, hoje eu sinto porque, como ele faleceu, eu sinto, mas assim, eu via, acenava pra ele, deixava coisa, eu tentava sempre trazer, fazer mercado, porque quem fazia mercado, muitas vezes, quem podia andar de carro, então a gente tinha a oportunidade, quem era da área da saúde, andar, mesmo que eu não seja da área da assistência, mas eu era uma engrenagem da liderança. É isso. Josu, 1 minuto no terminal. Cara, rapidinho, Gu. Impactante lembrar da pandemia, velho. Foi, Cara, sim, velho. Ele tava falando aqui, eu. né? E passa. Parece que foi ontem, né, mano? Que tempo maluco, cara. É. Eu lembro de duas coisas, assim, que me impactaram bastante. Eu sou filho de policial. Em 2006, quando tiveram vários ataques de facção criminosa aqui em São Paulo contra policiais, eu vivia assim, cara, será que eu vou ver meu pai? Meu pai saindo pra trabalhar e na pandemia
aquela incerteza, sabe? Será que eu vou estar vivo? Será que meu familiar? Será que alguém da minha família vai falecer? Cara, vai pegar Covid? Foram 2 momentos marcantes. A gente vivenciou essa dúvida, né? Acho que a gente, como você mesmo falou, né? Na época, você tinha aquelas toques de recolher, né? Chegou a ter Sim. alguns momentos em 2006 também. Então a gente pode falar que a gente, não, graças a Deus, diferente de alguns outros países que vivem uma guerra como hoje, a gente não vive diferente, né? A gente vive uma guerra um pouquinho diferente, mas menos impactante do que muitos países aí que realmente perdem tudo, né? Então, Exato. Então vamos para um minuto no terminal com o nosso amigo Fernando Amorim. Fernando, fala para nós quem te inspira. cara, eu tenho inspirações de vocês, por exemplo. Então, vocês são pessoas que me inspiram. Ô, louco! Não, com certeza. Eu acho que todo mundo vem agregar. Eu acho que inspirações vêm do momento que você pega algo que te agrega. Eu acho que não é ruim, como eu falei, oportunidade, não é ser oportunismo, mas a gente tem que pensar sempre na régua maior. Então, quem pode nos aconselhar, quem pode ler uma indicação de um livro, muitas vezes, você fala, poxa, mas eu vou ler um livro, estou na era da IA, vamos pegar um resumo e ler o resumo. Às vezes, assistir um podcast, muitas vezes. Então, eu acho que isso, a inspiração vai muito das pessoas no qual você está começando a se refletir. Então, por exemplo, hoje eu sou um profissional de cibersegurança, mas eu também gosto de assistir coisas que não tem nada a ver com, não só cibersegurança, mas eu gosto de ver coisas o Discover Home Health, de ver coisas de culinária. Não que eu queira ser um Masterchef, ou longe disso, mas assim, eu acho que a gente tem que buscar pessoas que trazem alguma coisa. Palavra de Deus também, pô, ver uma claro, eu sou católico, mas não por conta disso, nada contra qualquer outra religião. Mas, cara, falar de Deus e amor, cara, É isso. é o que é o mais importante. Eu acho que a gente tem que olhar o que as pessoas podem agregar. Mesmo uma puxão de orelha é válido também, mas acho que a inspiração vai muito das pessoas no qual elas vêm transformando o mundo. Eu acho que pessoas que fazem algo para o mundo ser melhor acaba sendo inspirador. Então, se a gente de alguma forma puder converter alguém para ser mais uma pessoa boa, ou pelo menos instruir, eu tenho um projeto de vida que é a minha filha. Eu dou exemplo, minha própria namorada também, colegas, amigos. Então, assim, eu acho que quando a gente está reunido, até nas resenhas, quando a gente está em alguns lugares também, não só em evento, em outros locais, quando a gente acaba se encontrando, cara, é o que mais vale. Acho que esse é o maior, acho que é o que mais a gente aprende. Boa. De forma rápida agora, livro ou um filme que você recomenda? Cara, são tantos. Cara, filmes, cara, eu sou muito, eu sempre, como... Ou um cara, ou outro, não precisa ser os Cara, dois. não, mas beleza, mas assim, vamos pensar assim, tipo, ficção científica, cara. Mano, eu sou um fanático. Eu gosto muito do Interestelar, cara. Show de bola. Eu acho que esse filme, Eu gosto muito também. eu acho que é uma coisa que quebra tempo e espaço, é uma coisa que reflete muito, é um filme que recomendo fortemente. Palavras assim, que eu falo assim, acho que a primeira vez que você assiste, talvez você não pega tudo, na segunda talvez você pegue mais, aí quando tá passando, às vezes, porque é difícil hoje a gente TV fechada, né? TV por assinatura, você parar pra ver. Mas antigamente a gente parava pra assistir filmes, quando, pô, tá passando esse filme, pô, você parava pra assistir de novo. Mas assim, Tela quente. tela quente, nossa, classicão. Mas eu acho que é isso. E livros, cara, eu acho que a gente tem que pegar livros que. Títulos, cara, sei lá, Augusto Cury, vou dar um exemplo que tem coisas bacanas. Eu acho que a gente tem que pegar livros que a gente tem que sair um pouco da zona de conforto. Você entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que Tá dado o check. agrega. Fala pra gente uma liderança que te inspira. Eu não vou citar nomes, mas eu vou citar que são pessoas que, como eu falei no começo, né? São pessoas que agregam não somente para o mundo, mas pro dia a dia. Então, Show. se a gente pode falar até de lado religioso, mas eu acho que pessoas que inspiram são aquelas pessoas que estão lá não somente pelo prazer financeiro, mas pelo prazer de doar algo para alguém. Então, eu acredito muito que o ato de você fazer algo por alguém, como a gente está aqui no podcast, é algo que a gente está compartilhando com carinho. Então, acho que isso inspira. São pessoas que me inspiram, vocês me inspiraram a estar aqui. Poderia estar em casa agora, descansando, mas não, estamos aqui conversando, estamos aqui agregando de alguma forma, menos que a gente chegue, mas estamos chegando lá. Boa. Existe uma frase que você leva pra sua vida? Cara, preste atenção em tudo que está ao seu redor. Eu acho que isso é uma frase muito impactante. Porque isso é algo que a gente tem que olhar quem está ao nosso redor.
que vai desde o momento quando você tá, é que aí você vai pensar, pô, a pessoa tem medo. Não, não é. Eu acho que você prestar atenção quem é o garçom que tá te servindo, prestar atenção quem são as pessoas que estão ao seu lado, prestar atenção qual que é a rota de fuga, se pegar fogo em algum lugar que você esteja, mas acho que assim, prestar atenção quem está ao seu redor, que vai desde uma pessoa simples, um faxineiro, um colaborador, às vezes a gente não consegue focar, não dá, a nossa capacidade humana não permite a gente fazer isso. A IA pode apontar pra gente, ela vai gravar as nossas conversas, vai dar uns insights pra gente, mas acho que se a gente der a oportunidade de a gente prestar um pouquinho mais atenção, a gente vai ver, poxa, o chá gostoso, a água na temperatura ideal, a luz não incomodando, prestar atenção nas pessoas que estão aqui no backstage, aqui fazendo o trabalho pra gente. Então, acho que isso tudo é um conjunto. Então, a gente não só somente ser grato, mas olhar. Tem um olhar carinhoso. Boa. Olhando pra câmera, Fernando Amorim em uma palavra. Uma palavra. One. Puta, quantas palavras, cara. Racha o bico. Tum, tum, tum. Agora a gente desafiou o Fernando, Nossa. viu, galera? Travou. Em 2. Não, vamos lá. Não, eu vou falar uma coisa que a gente falou bastante. Relações. Boa. Acho que a palavra, acima de qualquer coisa, o que a gente tem é relações. Muito bom, Eu meu acho que amigo. isso é uma coisa que Combina preserva com a você, gente. essa palavra mesmo. Não, então eu acho que é isso. Eu fui buscando e acho que é uma coisa que pesa. Eu tenho que, às vezes, pegar a parte do lóbulo cerebral para buscar algumas palavras, mas assim, acho que relação é uma palavra que eu acho que é o que mantém a gente junto, né? E uma coisa que eu venho falar, né, que de novo falar do meu pai, né, a vida traz pra gente tem que fazer um sentido, né? Eu vou dar um exemplo bastante que a gente não tem como fazer backup do que a gente viveu, das relações que a gente tem. Então isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar em alerta, né? Então assim, eu quero colocar essa analogia do backup, mas assim, infelizmente a gente não tem como voltar no passado. Então a gente não tem como voltar uma fita. Ah, quero voltar a fita do momento do que a gente tá aqui no podcast, pode ser que eu volte novamente daqui a um tempo de novo com outros pensamentos, mas é o que fica. Então a relação que a gente cria com as pessoas, a relação que a gente cria com as pessoas queridas. É isso. É isso. Fechando então nossos 5, 6 minutos no terminal com o nosso amigo Fernando. Vamos para a Gu. Momento, bora conscientizar com ele, Fernando Amorim. Esse é o momento, Fernandão. Você já deu muitas mensagens super especiais e filosóficas no dia de hoje, que com certeza farão as pessoas pensarem. Mas esse é o momento, talvez, em que todo mundo tá te olhando assim e querendo saber um pouco mais sobre você, mas sendo a tua mensagem final. Mensagem final. Pensa com carinho, Fernando. Olha, acho que com base em tudo, até porque eu falo bastante e gosto, acho que a gente tem que pensar num propósito. A gente nunca vai entender o propósito de Deus e a gente nunca vai entender o porquê que a gente tá. Só que a gente tem que estar em busca disso. Então, eu acho que tudo que a gente tem que ter algum propósito. Então, não é porque eu quero... Vamos dar um exemplo bem típico, né? Eu não consigo ser rico só com um propósito, com atitude. Então, eu acho que a atitude traz... Só que assim, a atitude é por causa de um propósito. Eu lembro uma vez que eu vi em algum vídeo desses motivacionais, né, que todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa, desde que tenha um propósito. Então isso eu acho que é muito importante. O que você achou da tua experiência no TechSec Podcast? Tô tremendo, cara. Vocês são muito pesados, velho. Para Brincadeira com isso, à meu parte. velho. Não, vocês são incríveis. Eu acho que a gente traz essa situação irreverente. Recomendo outros amigos aí que realmente venham. Era o que você imaginava? Cara, melhor, cara. Sabe por quê? Porque a gente tem a liberdade de estar navegando por muitas esteiras aí de modo diferente. Me permitiram falar coisas que muitas vezes fora do roteiro que estava aqui também. Então, acho que isso é uma coisa bacana, mas acho que a experiência é tudo. Então, a experiência que eu tô vivendo hoje com vocês, novamente, grato. Tenho a certeza que tá no meu coração, tá na minha mente, vai estar lembrado e vai estar eternamente, de alguma forma, na internet. Isso, né? Exatamente. Você falou de 2036, a gente volta pra ver o que a gente evoluiu até lá. Não, eu vou deixar o Ted. Ted é meu robô de estimação. Em 2036 ele dá uma olhada e me fala. Fernandão, obrigado Obrigado, gente. pela sua energia. Vários momentos você conectou com energia. Você falou das pedras, você falou do seu pai, você falou da sua mãe, você falou da sua filha, você falou da sua namorada, você falou dos seus liderados.
Então mostra o Minha mãe quanto. também, cara. Não pode esquecer que eu agradeci ela, senão ela vai ficar chateada Mas eu comigo. falei. Não, não. É que você falou meu pai, mas não da mãe. Mas tudo bem. Falei, Ela falou? Eu não falei, entendi. falei. Mas tudo bem. Desculpa. Falei sim. A mãe do Fernando Amorim, eu falei de você sim, viu? Pode voltar aí. Mas isso mostra de fato que você é um cara de relações. Sim. Obrigado pelo papo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. E a gente se vê nos eventos. E a gente vai se falar sobre Resenha, culinária também fora TechSec. Tamo junto. Fora Cyber. Parabéns pela sabedoria e pela forma fluida que você ensina, que você conversa. A didática que você tem é incrível. Não, Parabéns e Aprender bastante ainda. as portas do TechSec estarão sempre abertas. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Ótima noite a todos. Ótimo mês de agosto. Mas antes de encerrar, agradecendo, é claro, os nossos parceiros e patrocinadores, Apura, Netrix, Kimoshiro, Logical IT, Bifish, G2 Brindes Personalizados e você, TechSecker, que está aqui conosco mais um mês, Josu. É isso, mais um mês. Até o próximo episódio, bora? Bora conscientizar. Valeu! Valeu. Muito bom. Muito bom, Fer. Gente, obrigado de coração. Muito Valeu você, meu velho. Da hora demais. Cara, Vamos pro nosso Easter? Este episódio é uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio de Apura Cyber Intelligence, Bifish, Logical IT, Netrix, Kimoshiro e G2 Brinde Personalizados. Um oferecimento Pub Produções.